Olá, meninos e meninas. A ideia desse nosso primeiro vídeo eu vou dividir em dois, tá bom? Neste primeiro nós iremos entender um pouco o que é semelhança, sua origem e aplicações. Próximo vídeo nós falaremos mais especificamente da semelhança de triângulos, tá? E aí eu busquei duas definições, uma bem antiga, né? Lá de 300 a.C., e uma um pouco mais recente. Tá legal? Então a primeira delas eu fui resgatar lá no livro Elementos da Matemática, compilado por Euclides em 300 anos antes de Cristo. E ele vai falar o seguinte, ó, figuras retilíneas semelhantes são aquelas que, tendo ângulos iguais, cada um, também tem proporcionais entre si os lados, que compreendem ditos ângulos iguais. Estranho, um pouco truncada a linguagem, mas vale deixar o registro que isso foi, né, escrito por Euclides há mais de 2000 anos. Né? E diga-se de passagem, Euclides fez o trabalho. Um dia, se nós pudermos, nós discutiremos sobre os elementos de Euclides. Tá bom? Dando continuidade, agora o que a gente vai falar? Sobre a definição que tem na nossa própria coleção, né? A Conquista da Matemática. Vamos valorizar aí nosso material didático. E ela vai falar o seguinte: dois polígonos são semelhantes quando possuem ângulos internos respectivamente congruentes. Então, primeira condição, os ângulos são congruentes. Lembremos o que é congruente em matemática: ter a mesma medida. Então, primeira condição, os ângulos internos têm que ter a mesma medida. Isso aqui, ter os lados correspondentes proporcionais, é uma consequência. Por quê? Se todos os ângulos internos tiverem a mesma medida, os lados correspondentes serão proporcionais. Né? Quem tiver na mesma posição é proporcional. Em poucas palavras, quando que duas figuras são semelhantes? Quando elas não têm o mesmo tamanho, mas observem, têm o mesmo aspecto. Tá vendo? Ó? As medidas dos lados não são iguais, mas terem os mesmos ângulos internos faz com que uma seja miniatura ou ampliação da outra. É a ideia de miniatura ou ampliação que a gente usa, por exemplo, para ampliar e para reduzir fotos, que nós usamos, por exemplo, para construir maquetes. Tudo isso depende da ideia de semelhança, da proporcionalidade entre os lados, que é gerada pelo fato dos ângulos internos terem as mesmas medidas. Isso é extremamente utilizado na construção civil. Quem nunca, né, recebeu num semáforo ou aí pela rua, quando está andando, né, uma planta baixa de um apartamento, né? Observem que eles colocam em uma folha de sulfite uma representação muito real do que venha a ser aquilo, até porque eles conseguem, a partir daquela planta baixa, vender o apartamento para a pessoa. E o que te garante, né, que esta planta é uma representação do real? Porque não é igual. Ela é o quê? Semelhante à realidade. E como que ele garantiu essa semelhança? Os lados correspondentes são proporcionais. Então o que ele faz? Se ele dividir um lado por 10, todas as dimensões da casa serão divididas por 10. Se ele for diminuir 100 vezes, todas as dimensões da casa serão diminuídas 100 vezes. Isso vai garantir que o desenho que sairá é semelhante à realidade. E aí, ó, olha aí a representação em 3D, né, da nossa sala, que seria este pedaço aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó, que a gente vai ver lá agora. Estão vendo aí? Estão de olho? Olha ele aí. Olha que legal, como é uma coisa, né? Gerando 3D, como fica muito próximo, ó, da realidade. É óbvio que a visualização em 3D é muito melhor. Vamos dar uma passeada para a gente poder ver, né? Como que ficou essa casa aí?
Então, bora lá. Então, observem que essa é a nossa casa e olha como a matemática é legal. Uma casa, gente, de 4 por 7 metros apenas. Isso é uma casa muito pequena, mas olha como ficou linda. Uma casa maravilhosa. Eu moraria sem sombra de dúvida nessa casa pequenininha, porque é muito linda. Quem sabe um dia, né? Nós todos, né? Com certeza. Vamos trabalhar, batalhar bastante, que todo mundo pode chegar lá. Inclusive vocês que são muito jovens, né? Mas olha que lindinha. E o mais legal é ver como a matemática nos ajuda no projeto, né? Nos ajuda a entender melhor essa questão de semelhança e projetar de forma a otimizar espaço, aproveitar o espaço de uma forma maravilhosa, uma coisa que é tão valiosa na nossa cidade, né? Uma cidade tão pequena com uma população tão grande, né? Nós temos aí 32 quilômetros quadrados apenas e quase 500.000 de habitantes. Então, se há uma coisa valiosa em nossa cidade, é o espaço. E quando a gente vê um projetinho como esse, olha que coisinha linda que ficou. E tudo isso apenas fazendo uso do quê? Aproveitamento do espaço com a ideia de semelhança e de proporções. Então é isso que a semelhança e a proporção vai poder te entregar. Estude isso, vamos fundo nisso, que isso pode lá no futuro, né, talvez abrir portas para a sua profissão, tá bom? Então é isso, por enquanto.